Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre a presença dos advogados nas causas trabalhistas. Um projeto de lei da Câmara dos Deputados, aprovado em setembro pela Comissão de Assuntos Sociais, prevê a exigência da presença de um advogado nas ações trabalhistas. Atualmente, pela consolidação das leis do trabalho, a presença de advogado é facultativa. Assim, empregados e empregadores podem tratar pessoalmente suas questões judiciais trabalhistas. A legislação vigente também prevê que o acompanhamento dos processos possa ser feito pelas partes. Vamos ao fato. Quem deseja entrar com uma reclamação na Justiça do Trabalho passará a contar com a presença do advogado, caso o projeto de lei seja aprovado. Hoje, em muitos tribunais, ainda é possível fazer a reclamação por conta própria, mas essa prática sempre causou alguns prejuízos, principalmente para os trabalhadores, segundo este advogado. O que existia, lamentavelmente, eram diversas empresas que, ao invés de fazer o termo de rescisão de contrato de trabalho, mandar para o sindicato e homologar, mandava o trabalhador direto no balcão, quando existia no tribunal, no fórum, para fazer a reclamação, e lá uma reclamação simplória, uma reclamação em que a parte já ia com a maioria dos seus direitos sonegados, porque a empresa só pagava aquele valor mínimo e deixando de fora diversos direitos que o trabalhador teria, e sabendo a empresa que, com isso, sendo homologado na justiça, o trabalhador não teria mais o direito de impetrar outra ação. Então, a falta de um advogado para defender a parte era muito prejudicial. Felizmente, como eu disse, não existe mais. E para falar mais sobre a atuação dos advogados nas causas trabalhistas, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, Paulo Regis Botelho, e o advogado trabalhista, Grijalba Miranda. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, que situação, na verdade, está esse projeto de lei hoje? O projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados, né? E hoje se encontra no Senado Federal. E a previsão é de que realmente seja votado e seja aprovado brevemente para acabar de uma vez por todas com a polêmica que existe, com o dissenso na jurisprudência acerca da concessão ou não dos honorários advocatícios no processo trabalhista, na esfera da Justiça do Trabalho. É um tema sempre recorrente. O Tribunal Superior do Trabalho tem um entendimento de que não é possível, se a parte não estiver acompanhada representada, assistida pelo sindicato, que não seria possível, mas a jurisprudência do primeiro e do segundo grau, as decisões que a gente majoritárias, no sentido de concessão dos honorários. Então, a lei vem para acabar com a polêmica existente no seio do judiciário. Hoje, como é que funciona, né? A legislação, então, realmente prevê que seja facultativo, né? O que mais que determina como é que acontece hoje, né? Não, na verdade, esse projeto ele está vindo em boa hora, né? Na qualidade de advogado trabalhista há 27 anos, eu sempre fui um crítico do jus postulandi, nem pelo fato do advogado trabalhista ter uma ou mais causas em virtude disso, mas especialmente pelo próprio prejuízo que eu entendo que o jus postulandi causa às partes. Você imagine que um advogado prático muitas vezes cometem alguns deslizes na condução de um processo. Você imagine estar conduzindo um processo, um leigo que não tem a menor noção de processo do trabalho. A possibilidade desta pessoa cometer deslizes no processo e vir a ser prejudicado é muito grande. Esse tem sido sempre o lema de que eu sou um crítico do artigo 791 da CLT, que prevê essa possibilidade. Então esse projeto, na verdade, é uma coisa que está vindo em momento oportuno, e ele vai de uma vez só eliminar dois problemas cruciais na Justiça do Trabalho. O primeiro é exatamente esse da parte poder estar desacompanhada de advogado. O projeto, eu tive o cuidado de lê-lo detidamente, ele vai obrigar uma coisa até óbvia, isso vai atender um princípio constitucional no artigo 133, o advogado é indispensável à administração da justiça. Esse problema só acontecia na Justiça do Trabalho, então elimina esse problema, o advogado vai ser parte, vai ser obrigatório estar presente em todas as demandas trabalhistas, e vai acabar com outra polêmica que o doutor Paulo Regis até já enfatizou, já enfocou rapidamente, que é o problema dos honorários.
Eu não entendo até hoje, como advogado há 27 anos, o que levou o TST a dois absurdos. Absurdo número 1, o TST resolve, primeiro, limitar, imagine vocês, limitar os honorários do advogado a 15%. E, em segundo lugar, submeter a obrigatoriedade de só ser deferidos os honorários advocatícios quando a parte estiver acompanhada do sindicato da categoria obreira, que é uma coisa totalmente ilógica, uma coisa e tem o menor respaldo, já que o CPC prevê os honorários advocatícios, o Estatuto da OAB prevê, e vem uma súmula do TST, graças a Deus, que a maioria dos juízes trabalhistas, de bom senso, não tem seguido a orientação dessa súmula, mas alguns poucos ainda insistem em aplicar a súmula 219 e não deferir honorários aos advogados vencedores nas demandas trabalhistas. Então esse projeto, a essência dele é esses dois focos que vão ser eliminados. A nossa expectativa é que ele seja aprovado. Okay. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre a presença dos advogados nas causas trabalhistas. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. Jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo, né? Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos, e hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados, porque muitas vezes a regra jurídica, para casos difíceis, ela não consegue resolver bem, e você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entram em conflito os valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes, a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Hoje o que já acontece é que a maioria dos reclamantes, a maioria vai acompanhada de um advogado, mas ainda realmente existem muitas pessoas que tentam entrar na Justiça do Trabalho realmente sozinhas, enfim, de forma acompanhada, desacompanhada. O jus postulantes está em extinção, né? O direito da parte pessoalmente praticar os atos perante a Justiça do Trabalho praticamente inexiste, principalmente na capital, Fortaleza, e aqui na zona metropolitana. Você encontra ainda o jus postulante nas varas do interior, aqui e acolá você encontra. Mas, na verdade, essa ideia do jus postulante, de permitir que a parte promova, interponha a reclamação trabalhista sem a presença do advogado, como forma de facilitar o acesso à justiça, se traduz no final num prejuízo para o próprio trabalhador. A legislação cada vez é mais complexa, os direitos trabalhistas, não é? As parcelas que são postuladas na reclamação. Então, existe o rito processual, aquele que conduz o processo para que o juiz possa prolatar a sentença. Então, tudo isso precisa de uma pessoa, de um técnico. E o técnico é justamente o profissional, o advogado, trabalhista, inclusive. Porque você observa que, às vezes, o advogado que atua noutra área e vai mexer com a temática do direito do trabalho, às vezes ele tem dificuldade com o próximo processo de trabalho. Ele tem suas peculiaridades, tem os seus princípios próprios, existem os seus normativos, então é necessário que seja um advogado que atue na área, para que possa prestar da melhor modo possível o auxílio do seu constituinte naquilo que ele postula perante o judiciário. Então, eu particularmente, eu sempre fui um defensor da concessão dos honorários advocatícios, desde que ingressei na magistratura, e já faz um certo tempo, desde 1993,
E observe que, paulatinamente, tanto o primeiro grau como o segundo tem deferido, tem concedido os honorários. Mas o TST, né, o órgão nosso de cúpula do Judiciário Trabalhista, ainda tem uma visão de que só concede em determinadas situações. Né? Relativa, quando se discute a relação de emprego, quando se discute relação de trabalho, ele tem um entendimento que é possível a concessão dos honorários. Né? Eu, pessoalmente, com todo respeito, eu discordo dessa posição. Eu acho que o advogado é indispensável, como diz a nossa Constituição Federal, no seu artigo 133. E deve ter essa visão de que, evidentemente, para que o cidadão possa procurar o judiciário, tem que ter um expert, uma pessoa que possa e que saiba manejar o arcabouço processual e material que envolve o direito, né, trabalhista. Esse projeto, ele traz alguma exigência com relação a esse profissional habilitado ser especializado em direito trabalhista ou algo nesse sentido? Ou como é que fica a habilitação? Porque também na Justiça Comum a gente tem a figura do defensor público, né? Na Justiça do Trabalho, como é que funcionaria? Olha só, o projeto, ele evidentemente determina a presença obrigatória do advogado devidamente habilitado, ou seja, inscrito na OAB, não precisa ser especializado em direito trabalhista, né? Basta ser advogado inscrito na OAB. O primeiro, a determinação do projeto é esse. O segundo, determina a possibilidade da Defensoria Pública da União atuar nos processos do trabalho, bem como continua livre a possibilidade do sindicato estar presente nas audiências trabalhistas. Então, Ministério Público também. Né? É o Ministério Público. Então, são essas quatro, em termos de procuradores, né? O advogado habilitado, inscrito na OAB, o Ministério Público do Trabalho, o Defensor Público da União, bem como o sindicato. Então, em linhas gerais, são estes profissionais que estarão habilitados para agir em nome dos seus constituintes na Justiça do Trabalho. E aí tem um detalhe interessante, que quando eu reflito sobre esse fato, né, do Jus Postulandi, vou analisar o histórico disso, por que surgiu? Na verdade, o Jus Postulandi foi mais uma forma de facilitar o acesso à Justiça do Trabalho e, quem sabe, minimizar os custos para o próprio reclamante. Mas esse argumento, hoje, ele é totalmente descartável. Uma vez que no processo do trabalho, na Justiça do Trabalho, existe uma prática habitual dos advogados trabalhistas, e eu faço isso há 27 anos, nós, quando temos um novo constituinte, um empregado para entrar com uma ação trabalhista, nós assumimos com ele um contrato de risco. Eu não cobro nada do cliente para entrar com uma ação trabalhista. Ou seja, eu tenho um contrato com ele de risco. Se ele ganhar, eu ganho meus honorários. Se ele perder, eu não ganho nada. Então, essa possibilidade do reclamante poder ir com o Jus Postulandi para minimizar os seus custos, isso cai por terra. Portanto, o advogado, na minha ótica, ele é indispensável em qualquer hipótese para estar atuando em qualquer poder judiciário deste país. Normalmente funciona dessa forma, porque às vezes as pessoas podem ter um receio na questão, eu não vou ter dinheiro para pagar o advogado para entrar, né, com a ação trabalhista. Na verdade, isso pode trazer algum receio, alguma pessoa que seja desinformada. Mas, na verdade, essa prática de você firmar com o constituinte um contrato de risco, de que ele só vai pagar algo a esse advogado vitorioso, né? No final da causa, se for vitorioso e quando receber o dinheiro da empresa. Então tem todos esses detalhes. Portanto, o empregado não vai ter nenhum problema em contratar um advogado particular para defender os seus direitos. Existe alguma determinação com relação a essa questão mesmo dos honorários? O senhor falou um pouco ali no primeiro bloco, mas existe algum percentual estabelecido junto com esse projeto de lei? O projeto de lei é claríssimo, ele apenas tão somente transcreve para as lides trabalhistas o que já existe no Código de Processo Civil. Ou seja, está estabelecido lá no projeto que os honorários advocatícios serão obrigatórios na Justiça do Trabalho, no mínimo 10% e no máximo 20%. Ou seja, a gente consegue trazer as coisas para os seus devidos lugares. Aquilo que o TST fez com uma súmula, tirando 5% da possibilidade de chegar até 20%, já que o TST diz que não pode nunca ser superior a 15%, esse projeto restabelece as coisas nos seus devidos lugares e propõe então que seja no mínimo 10% e no máximo 20%, assim como já é no Código de Processo Civil. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho.
Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje discutindo sobre a presença dos advogados nas causas trabalhistas. De que forma os juízes do trabalho receberam, na verdade, a ideia desse projeto de lei? É de comum acordo mesmo que vai trazer benefícios aí para a Justiça do Trabalho? Eu acho que a visão dos magistrados é uma visão ampla de que realmente a concessão dos honorários, o advogado, como qualquer outro profissional, tem que ganhar, tem que receber o fruto do seu trabalho, né? Se ele se dedica a uma causa, a defender uma causa, acompanha seu constituinte, não é? Participa das audiências, na verdade ele tem que ter uma retribuição. Se não for essa retribuição da parte vencida, é verdade, um percentual daquilo do crédito do trabalhador será destinado para o profissional. Então, como o doutor Grijalbo colocou, isso é muito importante, porque na verdade quem deve pagar é aquele que deve algo, não é? Algum crédito trabalhista que não foi adimplido no seu devido tempo. Então, se o advogado interpõe uma ação, se ele é vencedor, evidentemente que deverá haver uma condenação em relação a isso. Como eu disse anteriormente, a magistratura de primeiro grau, na sua ampla maioria, tem o entendimento de que é devido os honorários advocatícios, né? Inclusive nos tribunais regionais de trabalho. Mas o TST continua com esse entendimento, que eu respeito, embora continue também discordando, porque eu acho que os honorários está acima de qualquer discussão, porque é um trabalho de um profissional e ele é um trabalho que auxilia o magistrado. Uma pretensão deduzida em juízo por um profissional habilitado é muito diferente da parte, né, que não tem a habilidade necessária para interpor uma ação. Então eu, particularmente, com muita alegria, eu espero a aprovação desse projeto no Congresso Nacional. Outro ponto a ser questionado é a questão mesmo da Justiça do Trabalho, da inclusão da Justiça do Trabalho na informatização, né? Veio o PJE, que está aí, enfim, com esse projeto de lei talvez realmente fique mais fácil, porque hoje até para uma pessoa, um reclamante entrar na Justiça do Trabalho, teria que ter o conhecimento, por exemplo, do PJE. Na prática, o PJE sepultou o denominado, né, jus postulante, o direito da parte acionar a justiça sem a presença do advogado. Na prática, ele fulminou. E o projeto de lei, ele serve, na verdade, para acabar com a polêmica. Para acabar com a polêmica. E para que o juiz tenha um referencial para deferir, não é? No processo trabalhista, a depender, evidentemente, da complexidade da causa, da localidade, da dedicação do profissional, deferir honorários de 10% a 20%. E é isso que se espera, e brevemente eu quero ter essa ancoragem normativa para deferir, não com base já na Constituição, no artigo 133, que eu entendo que já possibilita esse deferimento, mas com base no regramento infraconstitucional, né, para sepultar qualquer polêmica e para que esse entendimento saia no seu final vitorioso. Porque hoje nós sabemos, se essa questão chegar no Tribunal Superior do Trabalho, o TST tem o entendimento de que não é devido, salvo situações especialíssimas, quando o empregado está assistido pelo sindicato profissional. A defesa desses honorários, né, inclusive, o TST perdeu uma grande oportunidade de até evitar esse projeto de lei. Em setembro do ano passado, o TST reformulou várias súmulas e esta súmula 219 estava na pauta para ser cancelada. Tá? Lamentavelmente, por maioria de votos, ressalte-se, os ministros optaram por mantê-la, esse absurdo da súmula 219. Portanto, a nossa expectativa é muito grande. Nós tivemos, há 5 anos atrás, como membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, nós tivemos em Brasília, nós fizemos na época um estudo, inclusive na época o presidente do TRT, o doutor Parente, foi quem nos forneceu subsídio, um estudo exatamente contra essa súmula 219. Nós fomos a Brasília, eu e a presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, juntamente com o presidente da OAB, na época o Hélio Leitão, fomos até Brasília, falamos com o presidente do TST sobre o problema, ele demonstrou sensibilidade, pegou o nosso documento, engavetou e na possibilidade que tiveram de cancelar essa súmula em setembro, quando reformaram várias delas, infelizmente perderam a oportunidade. Então a expectativa nossa, advogados trabalhistas, é exatamente de que esse projeto seja aprovado, como já foi na Câmara dos Deputados.
agora já está no Senado, já foi aprovado na comissão, já foi nomeado relator e a expectativa é muito grande de que nos próximos 6 meses esse projeto seja aprovado e tenhamos essa controvérsia que, inclusive, na minha ótica, eu como professor de Direito do Trabalho, eu questiono muito isso e processo de trabalho, eu até falei para meus alunos, gente, eu espero que eu tenho poucas críticas a fazer com a Justiça do Trabalho, acho ela uma justiça excelente em relação às outras, ela está a ano-luz na frente. Quando eu faço comparativos com os meus alunos do processo do trabalho e do processo civil, que eu atuo nas duas áreas, e eu posso falar isso com conhecimento de causa, é uma coisa vergonhosa como o processo civil, apesar de ser um excelente processo, mas a praticidade dele deixa muito a desejar em termos de agilidade. E o processo de trabalho é excelente nesse ponto. E tem esse fato que a gente sempre critica. E eu dizia para ele, gente, eu espero no próximo ano, no próximo semestre, não estar criticando o processo do trabalho em face dessa mal usinada súmula 219. Essa é a nossa expectativa, exatamente com a aprovação desse projeto de lei. Esse projeto de lei é então resultado da luta aí dos advogados de todo o Brasil por essa? Com certeza é uma luta dos advogados exatamente para que a nossa luta maior é exatamente para que a súmula deixe de existir, porque ela é totalmente, na minha ótica, inconstitucional, e com o projeto ela automaticamente desaparece do cenário jurídico. E isso para a gente vai ser uma vitória para todos os advogados trabalhistas. Há algum ponto do projeto de lei a ser criticado ou questionado na visão dos Não, o projeto de lei, como eu disse, ele enfoca essencialmente esses 2 pontos. Altera o artigo 791, tá? Para não possibilitar mais as partes estarem sem o advogado. Essa alteração do 791 é fabulosa e automaticamente, quando inclui a obrigatoriedade do deferimento de honorários quando a parte vencedora na demanda, automaticamente o projeto já se torna uma coisa muito boa. E diz mais, tem lá um detalhe interessante, o projeto também fala isso, eu achei muito bacana, porque para evitar qualquer controvérsia, o projeto diz inclusive que o reclamante, quando for detentor da gratuidade da justiça, ele não pode ser condenado em honorários. Isso é uma coisa fabulosa, porque ressalvou o fato do reclamante, numa demanda que eventualmente ele não consiga o êxito de provar o seu direito, venha a ser condenado em sucumbência. O projeto preocupou-se até com esse fato. Então, um projeto, na minha ótica, muito bom. Ok, nosso tempo acabou, vamos aguardar então. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o projeto de lei que exige a presença dos advogados nas causas trabalhistas. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é defatodedireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!